caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, cai do céu, cai da terra, oh, tá caindo fulô, cai do céu, cai da terra, oh, tá caindo fulô. Cada história aqui pode ser uma flor, cada flor que cair pode ser uma história. Cai do céu, sai do chão e brota no coração. Eu estou aqui novamente para contar para vocês uma história. E a história que eu vou contar hoje é dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são dois escritores alemães que recolheram as histórias que as pessoas contavam, e essas histórias só chegaram até nós desde o século XIX porque eles escreveram. Então a história de hoje é uma aula de leitura com contação de história e baseada nas histórias dos irmãos Grimm. E a história que eu vou contar se chama O Pássaro de Ouro. Aliás, tem várias histórias dos irmãos Grimm que você conhece. Por exemplo, Cinderela, João e Maria, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera. Mas essa é uma história que eu suponho que poucas pessoas conhecem. Vamos então para a nossa aventura? Vou começar. Cada flor que cair pode ser uma história. Cada flor que cair pode ser uma história. Tá aqui no coração e tá nossa memória. Era uma vez um rei que no fundo do seu palácio tinha um parque lindíssimo, com árvores frondosas, com pássaros de belas espécies, de várias espécies, água cristalina e um jardim belíssimo. No meio desse jardim tinha uma macieira diferente, porque nessa macieira nasciam maçãs de ouro. Eu nem preciso dizer para você que essa macieira era o xodó do rei. E ele todos os dias mandava alguém contar as maçãs. Uma, duas, todo dia contava as maçãs. Porque ele não queria que nenhuma dessas maçãs sumissem. Mas um dia as maçãs começaram a desaparecer. E então passou a faltar uma maçã. O rei ficou desesperado. Quem roubou minha maçã? Quem roubou minha maçã? Eu quero saber quem roubou a maçã. Pois a partir de hoje, sempre vai ter um guarda vigiando para ver quem está roubando as maçãs. Então, o rei pediu para o seu filho mais velho ficar à noite de guarda, vigiando para ver quem roubava as maçãs. O filho mais velho, então, foi até a macieira e ficou embaixo dela, observando para ver quem estava roubando as maçãs. E ficou lá. Só que quando deu meia-noite, o príncipe mais velho adormeceu. E não viu que sumiu mais uma maçã. O rei ficou muito desesperado. No outro dia, ele falou: tá faltando mais uma maçã. Daqui a pouco, todas as minhas maçãs vão desaparecer. E pediu para o filho do meio ficar de olho quem estava roubando as maçãs. Aconteceu a mesma coisa. O filho do meio ficou lá. Quando deu meia-noite, adormeceu. E no outro dia, estava faltando mais uma maçã. Aí, o filho mais novo, porque o rei tinha 3 filhos, pediu para o pai: pai, deixa eu ficar lá observando para ver quem está roubando as maçãs. Deixa, pai, eu quero ficar lá. O pai então falou: você? Ah, você falta um parafuso, você tem cabeça de vento, eu não vou deixar você ficar lá não, você vai adormecer e não vai nem saber o que fazer. Mas o menino tanto insistiu, que o pai deixou ele ficar lá. E ele era muito esperto. Ele subiu na macieira,
debruçou sobre os seus galhos e ficou lá, observando, para ver quem tinha roubado e quem estava roubando as maçãs. Ficou e não se deixou vencer pelo sono. Quando deu meia-noite, ele ouviu o ruflar de umas asas. Era um pássaro que estava se aproximando. Era um pássaro de ouro. As penas do pássaro eram de ouro. E ele então viu que o pássaro chegou, sobrevoando de mansinho, veio até a macieira, segurou uma maçãzinha no bico e levou a maçã. O menino, muito esperto, pegou uma seta e atirou no pássaro. Só que não acertou o pássaro. Acertou em uma de suas penas, que caiu. Eu vou retirar aqui para você ver. Ó, a pena do pássaro caiu no chão. E o pássaro foi embora. Foi aí que, no outro dia, o rapazinho foi contar para o pai dele. Pai, olha o que aconteceu. Eu estava de guarda, veio um pássaro, roubou uma maçã e ele deixou cair essa pena. O pai, então, reuniu o concílio e pediu para que eles observassem a pena. O concílio olhou a pena bem olhadinho e disse assim: olha, essa pena vale mais do que o seu castelo todo, vale mais que esse reino todo. Essa pena é muito preciosa. Aí ele olhou para a pena e falou assim: essa pena, somente essa pena? E eu vou ficar com uma pena se eu posso ficar com um pássaro inteirinho para mim? Pois eu vou atrás do pássaro e vou conseguir capturá-lo. E aí o rei ficou decidido em ir atrás do pássaro e capturar o pássaro. Mandou quem? O filho mais velho. O filho mais velho foi e andou. Eu vou colocar a macieira um pouquinho mais para cá. E ele andou, até que na entrada de uma floresta, ele encontrou uma raposa. Ele então, quando viu a raposa, pegou logo sua arma e apontou para a raposa. A raposa então disse assim: por favor, não me mates, que te dou um conselho. Ele: o quê? Eu vou receber conselho de bicho? Não me mates, eu sei que você está indo atrás do pássaro de ouro. Olha, quando você andar, vai direto pelo caminho, você vai encontrar numa vila 2 estalagens, uma com músicas, com danças, com prazeres, com vinhos, e a outra mais apagadinha, mais pobre. Você não fique naquela que tem muita música, você vá para outra. Ele: o quê? Como que um animal estúpido pode me dar conselhos? E pegou a espingarda e atirou na raposa. Só que a raposa, ó, saiu correndo e foi embora, entrando mata dentro. Pois bem, o príncipe deixou a raposa lá e foi embora, confiando, como eu falei, na sua própria inteligência. Chegou na cidade, onde a raposa tinha indicado, tinha as 2 estalagens, uma com muita festa e a outra mais apagadinha. O que ele fez? Foi para que tinha muita festa. E foi nessa hora que ele esqueceu do que ele havia ido fazer, ir atrás do pássaro de ouro. E ele ficou lá na estalagem e acabou se esquecendo de tudo. O tempo se passou e ele não voltava. Então o pai, preocupadíssimo, mandou o irmão do meio ir atrás dele. E foi a mesma história. Ele foi atrás, no meio do caminho, encontrou quem? A raposa, que lhe disse: olha, essa coroa do rei. A raposa que lhe disse: não me mates, eu tenho um conselho. Tem todo o conselho, mas ele fez a mesma coisa que o irmão. Atirou na raposa que saiu mata dentro. E quando chegou na vila, ele entrou na estalagem que tinha mais luzes, mais danças, mais bebidas. Quem é que não ia querer? Então ele ficou lá e se esqueceu do que tinha que fazer. Aí, passado um tempo, o filho mais novo falou: eu quero participar, eu quero ir atrás dos meus irmãos. Mas o rei: você não vai, você tem um parafuso a menos. Aliás, se você entrasse em algum perigo, você não ia nem conseguir se safar. E aí,
O pai não queria deixar, mas o menino insistia, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Até que ele falou, tudo bem, você vai. E então, o filho mais novo foi atrás dos irmãos e foi ver se conseguiria capturar o pássaro de ouro. A mesma coisa, foi andando pelo caminho quando encontrou quem? A raposa. E aí, a raposa disse, não me mates, que tenho um conselho para te dar. Você, quando seguir a vila, a mesma coisa que falou para os irmãos. Aí ele falou, fique calma, raposinha, eu não vou te matar. A raposa então disse, e você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque eu tenho outro conselho para te dar. Ó, suba em minhas costas para você chegar mais rápido. E quando chegar lá, eu te ajudarei. A raposa então esticou-se toda e saiu balançando a cauda ao vento, e os dois montados, como diz o livro, desabaladamente, e chegaram na vila. Lá na vila, o rapaz seguiu sempre adiante. Tinha a estalagem com mais festas e tinha outra estalagem. Ele foi para outra estalagem, dormiu lá e, quando amanheceu, quem é que estava na porta para ajudá-lo? A raposinha. A raposa então falou, eu vou te explicar como faz para conquistar esse pássaro de ouro. Eu vou te levar até as portas de um castelo. Nas portas desse castelo tem vários soldados, mas não tenha medo, porque eles estarão todos dormindo. Entre e você vai chegar à sala onde está o pássaro. O pássaro vai estar numa gaiola de madeira, deixa ele lá. Você vai ver pertinho uma gaiola que é de ouro. Não queira colocar o pássaro na gaiola de ouro, porque ele vai gritar. Aí ele foi, subiu em cima da raposa, e eu vou para outra câmera, ele foi... E quando chegou até lá, ela colocou bem à frente do castelo, os guardas estavam todos dormindo. Ele passou, olhando para frente. Quando chegou na sala onde estava o pássaro estava numa gaiola de madeira. Ele, esqueceu de tudo que a raposa tinha dito. Essa gaiola de madeira não é compatível com o pássaro. E foi tentar colocar o pássaro numa gaiola de ouro. Quando ele colocou o pássaro na gaiola de ouro, o pássaro começou, carau, 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 começou a gritar. Os soldados todos acordaram, o príncipe foi preso, condenado à morte. Só que o rei que o condenou disse assim, olha, você pode ser solto, se você trouxer para mim o cavalo de ouro. E se você trouxer o cavalo de ouro, além de te soltar, eu ainda vou te dar de presente o pássaro de ouro. O rapaz saiu de lá feliz porque não ia morrer mais, mas triste porque não sabia como que ele ia encontrar o cavalo de ouro. Foi então que ele encontrou no caminho quem? A nossa amiga raposa. A raposa então falou para ele, eu disse para você, por que você não ouviu os meus conselhos? Tudo bem, você agora vai ter que conseguir o cavalo de ouro. Eu vou fazer o seguinte, vou te levar às portas de um castelo e lá tem uma estrebaria. Olha, os cavalariços estarão todos à porta, mas não tenha medo, eles estão dormindo. Você segue pé ante pé e você vai ver lá o cavalo de ouro. Ele não está selado, você não coloque a sela de ouro que está lá. Coloque a sela que é a sela mais pobre, que é de couro velho. Tudo bem? Tudo bem. Então ele subiu nas costas da raposa, a raposa saiu ao vento, balançando o seu rabo, e eles foram desabaladamente para as portas do castelo. Chegando nas portas do castelo, ele fez exatamente o que a raposa disse. Passou pelos cavalariços que estavam todos dormindo e encontrou lá na estrebaria o cavalo de ouro. Quando ele viu o cavalo, ele falou, nossa, mas esse cavalo não está selado, esqueceu de tudo que a raposa tinha falado. É igual alguns alunos que esquecem de tudo que o professor fala, não é verdade? Então, ele esqueceu do que a raposa tinha falado e falou, eu não vou colocar a sela, essa sela velha, não vou, eu vou colocar a sela de ouro.
E quando ele colocou a sela de ouro no cavalo, o cavalo começou a relinchar. E ele começou a ficar desesperado e não sabia o que fazer. E o cavalo ia para lá e para cá. E agora eu vou dar uma cavalgada. Ele não sabia o que fazer. Aí, todos os cavalariços acordaram. Ele foi levado ao rei, que também o condenou à morte. Aí ele falou, meu Deus, o que farei? Estou condenado à morte. Mas o rei falou, mas você pode se livrar da morte. Sabe como? Se você me trouxer a princesa que mora no castelo de ouro. Ele falou, mas como que eu vou fazer para encontrar a princesa que mora no castelo de ouro? E saiu todo triste, deixou o cavalo lá, não caia cavalinho, e foi andando pela estrada tentando encontrar a princesa que mora no castelo de ouro. Aí ele encontrou quem no caminho? A raposa. A raposa então disse para ele, eu falei para você, preste atenção, você não presta atenção no que eu falo, mas eu vou te levar a um castelo onde mora a princesa que mora no castelo de ouro. Eu vou te explicar o que você tem a fazer. A princesa, todos os dias, à meia-noite, sai para se banhar nos jardins do palácio. Você vai chegar pé ante pé e vai dar um beijo na princesa. Ela vai querer te seguir. E aí, você não deixa ela se despedir dos pais. Presta atenção, não deixa ela se despedir dos pais. E ele, então, subiu na raposa, a raposa o levou até o castelo de ouro. Então, ele ficou lá esperando para ver se a princesa vinha se banhar. E foi nessa hora que a princesa veio se banhar, ele chegou, pé ante pé, e olhou bem nos olhos dela e deu um beijo nela. A princesa se apaixonou. Bem nessa hora, ela se apaixonou por ele e disse, eu até iria com você, mas eu preciso me despedir dos meus pais. Ele falou, não se despeça dos seus pais. Ela falou, deixa, e começou a chorar. Ela chorou tanto para se despedir dos pais que ele deixou. Quando ela chegou perto do leito do rei, o rei acordou, todo mundo acordou, prenderam o rapaz e condenaram ele à morte. Mas aí o rei disse, você não será condenado à morte. Não, senhor. Se você conseguir acabar com essa montanha que tem na frente do palácio que me impede de ver o horizonte. Você vai ter que fazer isso em 8 dias. E foi assim que o rapaz ficou lá tentando acabar com a montanha para que ele pudesse ser solto. Só que aí, quando chegou no 7º dia, a raposa apareceu e falou para ele, eu sabia, eu falei para você, presta atenção no que eu falo, você não presta atenção, eu vou acabar com essa montanha e você segue com a princesa, porque o rei prometeu que se ele acabasse com a montanha, além de deixá-lo ir, ele ia poder se casar com a princesa. E aí, a raposa, então, destruiu a montanha para ele, acabou com a montanha. O rei não teve outro jeito, teve que dar a mão da filha em casamento para ele. E ele, então, seguiu com a princesa. Só que aí, no meio do caminho, ele encontrou com a raposa. E a raposa disse assim, você também não presta muita atenção no que eu falo, mas eu sei que você tem um bom coração e a gente tem que perdoar os erros. Afinal de contas, errar é humano. Eu vou te ajudar. Você sabe que a princesa, ela pertence ao cavalo de ouro, não é? Então, se você chegar lá, entregar a princesa, eles vão te dar o cavalo de ouro. Mas se você quiser ficar com a princesa, siga os meus conselhos. Quando chegar lá, eles vão ficar tão felizes de ver a princesa que eles vão te dar o cavalo de ouro na hora. Você suba no cavalo e cumprimente as pessoas dando as mãos para ir embora. Quando você pegar na mão da princesa, puxa, coloque ela no cavalo e o cavalo vai correr mais do que o vento. E dito e feito, subiu na raposa, como ele sempre fazia, chegou lá no castelo, mostrou a princesa, e aí quando ele subiu no cavalo, ele saiu cumprimentando todo mundo. E quando ele foi pegar a mão da princesa para se despedir, ele puxou-a e os dois montaram no cavalo e saíram desembessadamente. Potof, 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 tem uma macieira aqui, eu volto. Potof, 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 potof. E então ele conseguiu sair com a princesa.
Aí a raposa disse, agora você vai ter que pegar o pássaro de ouro. Vamos até o castelo, eu fico com a princesa às portas, você entra, entrega o cavalo. Quando você entrar, na verdade, eles vão te entregar o pássaro, você nem desça do cavalo, pega o pássaro e sai cavalgando. E ele fez do mesmo jeito que a raposa tinha dito e conseguiu todos os seus tesouros para ir embora. Aí a raposa disse, agora você vai ter que me recompensar pelo que eu fiz para você. A raposa falou, mas como que... ele falou, como que eu vou recompensar? Você vai ter que cortar as minhas patas e a minha cabeça e me matar. Ele falou, vou te matar coisa nenhuma. A raposa falou, a raposa disse, já que você não tem coragem, então nós vamos ter que nos separar. Mas eu vou te dar mais um conselho. Fuja, não compre carne destinada à forca e nem sente próximo a um poço. Ele falou assim, que animal mais estranho. Como eu vou comprar carne destinada à forca? Imagina! Só que quando ele chegou numa cidade, junto com as coisas todas, havia um tumulto. Eram os seus 2 irmãos que estavam sendo condenados à forca porque haviam cometido todo tipo de crime. O que ele fez? Ele comprou os 2 irmãos, pagou a fiança para que eles não fossem destinados à forca. E aí se esqueceu, foi conversar com eles e sentou próximo a um poço. O que os irmãos fizeram? Empurraram ele dentro do poço, pegou a princesa, o pássaro de ouro e o cavalo de ouro e levaram para o reino. Quando chegou lá, tudo certo, o pai ficou todo contente, achando que aqueles 2 irmãos que tinham conquistado os tesouros. Só que o cavalo não parava de relinchar, o pássaro não cantava e a princesa só chorava. Havia alguma coisa errada ali. Só que o nosso príncipe não morreu. Ele caiu no poço e ficou lá gritando. Quem apareceu por lá? A raposa, que o salvou e retirou ele do poço. E falou para ele, olha, eu vou te dar mais um conselho. Troque de roupa com alguém que esteja na estrada, porque os seus 2 irmãos colocaram sentinelas para que, acaso você estivesse vivo, você não voltasse para casa. Então, volte para casa e resolva essa questão. Aí o que ele fez? Ele trocou de roupa com um camponês que passava pela estrada e chegou no castelo. Aí quando ele chegou no castelo, sem que soubessem quem era ele, o cavalo parou de relinchar, a princesa ficou feliz e o pássaro começou a cantar. O rei falou, tem alguma coisa errada? Alguma coisa estranha está acontecendo? Foi nessa hora que a princesa não teve mais medo, porque os irmãos tinham dito para ela não falar nada, senão ela seria morta. Pois ela chegou e falou, sabe o que acontece? O meu verdadeiro noivo deve estar aqui, porque os seus filhos o jogaram no poço e trouxeram os tesouros para você. Aí o rei, então, pediu para que trouxessem todas as pessoas. Foi quando seu filho se mostrou e contou tudo o que havia acontecido. Aí, os outros 2 irmãos foram condenados e ele viveu feliz com a sua princesa. E a raposa, você pode me perguntar? A raposa pediu para ele muito para que ele cortasse o pescoço dela e retirasse suas patas. Então, ele falou, ela foi tão boazinha que eu já vou fazer o que ela está pedindo. E cortou o pescoço dela e arrancou-lhe as patas. Então, daquela casca de raposa surgiu um belíssimo príncipe, que era irmão da princesa. E por falar nisso, ele deve estar solteiro. Eu vou até tentar o contato dele e conversar com ele mais tarde. Sabe como é que é, né? A gente precisa fazer esses contatos com pessoas, mesmo nesse tempo de pandemia. A gente pode fazer por lives, né? WhatsApp, e assim vai, porque príncipe é príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque essa história é uma história que vem sendo contada há muitos e muitos anos. Ela foi contada no século XIX pelos irmãos Grimm.
E agora, aqui no Brasil, ela já foi contada por Silvio Romero, que é um folclorista brasileiro, e foi contada também por Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro. Você pode encontrar essas histórias na internet e nos livros da sala de leitura. Então, eu acho que você vai mergulhar nas histórias e vai viver essa aventura da raposa. Aqui no Brasil, essa história é conhecida como A Raposinha, só para você pesquisar. Um grande beijo, muito obrigada mais uma vez por assistir essas histórias, espero que você tenha gostado e espero que você pesquise mais sobre os irmãos Grimm, sobre as histórias de tradição oral.